chegou a diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Jornal da Cultura. Apoio Bradesco. Digital ao seu gosto. Boa noite. A partir de agora, o Jornal da Cultura, em edição especial, acompanha a votação no Senado do pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff por 180 dias. A sessão em plenário começou hoje de manhã com atraso de 1 hora e continua até esse momento com os pronunciamentos dos senadores. Logo mais, a partir das 8 da noite, quem assume a bancada é o âncora William Correia. E nessa primeira hora eu vou ter a companhia da professora de Direito Internacional da USP, a advogada Maristela Basso, do economista Alexandre Schwartzman e do cientista político Sérgio Fausto. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Estamos aí acompanhando nesse momento, então, os pronunciamentos dos senadores. Como que vocês estão vendo a atuação dos parlamentares aí? Já são 8 horas agora, né, desde o início da sessão. Me parece que um pouco mais calma em relação ao que aconteceu na Câmara, não? A impressão que eu tenho é que todo mundo diz, né, o Senado é mais um clube, né? Acho que é mais difícil ser eleito senador do que deputado, ainda mais nas regras que existem hoje no Brasil. Então, acho que a gente pode esperar uma coisa um pouco menos folclórica e, aparentemente, até onde eu vi, de maneira geral, os discursos estavam mais focados, vamos dizer, no tema em questão, não estavam invocando, né, nem Deus, nem educação sexual nas escolas, era uma coisa mais, de fato, em termos do impedimento da presidente. O Senado tende a ser, até pela lição passada da votação da Câmara, que foi um pouco folclórica, então talvez eles vão ficar um pouco mais comedidos agora, até para não passar pelo, digamos, a reprovação que houve recente. Então, a tendência é que eles fiquem mais comedidos. E também os senadores são mais velhos, são políticos mais experientes, eles representam os estados e não necessariamente as pessoas. Então, eles têm também um outro traquejo, uma outra vivência e, digamos, um outro refinamento político que faltou na Câmara, conforme a gente viu na última votação. Agora, é importante a gente observar que eles não vão votar hoje se a presidente Dilma é culpada ou inocente, se ela praticou aqueles atos ditos como crime, ou se de fato ela não cometeu crime algum, foram apenas alguns deslizes. Hoje, o que os senadores vão votar é o recebimento da denúncia, quer dizer, eles recebem ou não recebem? Há um parecer favorável ao recebimento da comissão do Senado, que já fez uma análise prévia. Com base nesse parecer favorável prévio, os senadores, agora no plenário, vão dizer: nós vamos aceitar a denúncia para então examinar, ver e julgar se a presidente cometeu algum ilícito se vai ter a sequência. Então, é muito bom a gente ter presente que hoje não significa que os senadores estão dizendo que a presidente cometeu crime ou não cometeu crime no exercício do poder. Hoje, simplesmente é o recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, é que sim, então ela é afastada para que ela possa se defender, para que ela possa, como qualquer pessoa do povo, se apresentar e dizer: olha, eu não cometi tal ato ou esse tal ato não implica crime. Ela terá, então, um período grande de defesa. Então, só no final é que o Senado vai decidir se ela cometeu os crimes ou não. Então, por hora, ela é inocente. Sérgio. Bem, acho que não tenho muito a acrescentar nesse comentário. Digamos, de fato, o Senado, como esperado, tem um comportamento menos folclórico do que a Câmara. Acho que vale a pena observar também que estão em plenário 76 senadores. Cada qual tem o direito de fazer uso da palavra por 15 minutos. Alexandre, que é bom de conta, me diz que isso dá mais ou menos 19 horas. A sessão se iniciou às 10 horas da manhã de hoje. Isso faz prever que, se este tempo for observado, a conclusão da sessão se dará na madrugada de amanhã. Isto implica que o presidente Temer, futuro presidente Temer, tomaria posse na sexta-feira.
sexta-feira, dia 13. Aparentemente, há uma torcida do PT para que isso aconteça, porque ele já nasceria, digamos, sob um signo lunar pouco favorável. Então, me parece que haverá um esforço de abreviar os discursos para que Isso porque o tempo está sendo seguido ali na risca, né? 15 minutos, do contrário, fecha o microfone e está... Exato. Eu acho que tem que ter um acordo ali de procedimento para que os senadores façam intervenções mais curtas. Sim. Eu sei que para qualquer político é difícil resistir à tentação de ter 15 minutos de exposição na televisão, mas talvez com todo mundo olhando. Eles têm, exato, todo mundo olhando. Aí muda, né? Exatamente. Pode ser os únicos 15 minutos da vida daquele político. Exatamente. Eu sei que tem muita gente aqui na redação que também gostaria que isso acontecesse, porque ainda tem a vã esperança de dormir razoavelmente cedo hoje. Mas o senador Romário falou bem menos tempo, né? O que foi um alívio, porque já encurtou. Quer dizer, todos poderiam... Sempre foi um minimalista. Exatamente. Perto da área. Máximo de eficiência. Exatamente. Por falar em dormir aí razoavelmente cedo, vamos lá a Brasília, onde está o repórter Ricardo Ferraz, que acompanha a votação no Senado e traz para a gente as novidades agora do momento. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Andresa. Pois é, olha, oposição e base aliada discordam em muita coisa, mas tem pelo menos um ponto que nas conversas aqui nos bastidores do Senado a gente tem visto que eles concordam, que é que dificilmente o governo terá 41 votos para reverter essa decisão que admite o processo de impeachment aqui no Senado hoje. Ao meu lado estão o senador Cássio da Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, e a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Começando aqui pelas mulheres. Senadora, qual é a avaliação que a senhora faz em relação a esse momento? Dificilmente o governo conseguirá reverter esse quadro. Pelo que já está publicado, pelo que os senadores e senadoras revelam, eles já têm uma maioria significativa para aprovar a admissibilidade. O que não significa dizer que a presidente será afastada definitivamente. Pelo contrário, a admissibilidade é para iniciar um processo. Se nessa fase eles estão com vantagem, eu tenho convicção plena e absoluta que para a fase seguinte nós estamos muito mais próximos do 1/3 do que eles dos 2/3. Né? E teremos mais tempo para mostrar a toda a sociedade brasileira que o que está em curso no país não é um processo de impeachment, é um golpe, porque não há caracterização de crime nenhum. Os ilícitos administrativos, orçamentários cometidos foram feitos também pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo presidente Lula, por vários governadores brasileiros que nunca receberam nenhuma repreenda dos tribunais de contas. Não é? Então, lamentável. É lamentável porque hoje é um dia muito importante, porque dependendo da decisão, se houver a admissão, a presidente será afastada. Senador Cássio, está todo mundo de olho nesse número mágico de 54 senadores, que significaria aí 2/3 do Senado, né? A própria senadora Graziotin agora falou aqui com a gente dessa possibilidade. O senhor acredita que a votação supere esse número? Eu estou estimando que o quórum hoje será de 77 senadores e senadoras votando. E o meu palpite é que teremos um placar de 56-21. Ou seja, ultrapassaremos um pouco dos 54 mínimos que representam os 2/3, o quórum qualificado, para o afastamento definitivo, o que vai trazer muita estabilidade para o processo. O Senado Federal fará justiça hoje. Acima de tudo, o Senado Federal fará justiça, estará respeitando a Constituição, observando as leis, porque os crimes de responsabilidade foram praticados. A presidente Dilma atentou contra o artigo 85, inciso 6 da Constituição, contra o artigo 10 e 11 da Lei 1079, e é cada vez maior o número de pessoas que percebem que toda essa crise gravíssima que o Brasil vive, a maior da nossa história, decorre exatamente da irresponsabilidade que a presidente Dilma teve ao cometer a maior fraude fiscal da história do país. Então, o Senado, respeitando a Constituição, ouvindo a maioria do povo brasileiro que quer uma esperança nova, que quer, mais do que qualquer outra coisa, uma república de novo, onde haja transparência, onde não haja segredos, onde se possa combater de forma vigorosa a corrupção, para que saiamos dessa crise o mais rapidamente possível, é o que vamos fazer cumprindo a Constituição. Agora, senadora, qual será o papel do PCdoB e da base aliada de sustentação hoje
da presidente Dilma Rousseff, que muito provavelmente vá para a oposição no eventual governo de Michel Temer. Como que será a postura PT, PCdoB, PSOL? Não, primeiro deixar claro que o que está acontecendo no país, e eu tenho dito e repetido, não é um impeachment, é um golpe. Eu acho que a manifestação deles todos deixam isso muito claro, porque eles espalham mentiras para vender ilusões. E mentiras em que sentido? Dizendo que a presidente é culpada por tudo de ruim que o Brasil está vivendo. E, inclusive, pela corrupção, e que ela saindo tudo vai melhorar. Nada disso vai acontecer. Então, é óbvio que durante o processo da presidente aqui no Senado Federal, nós conviveremos também com as novas medidas encaminhadas pelo presidente biônico, porque não foi eleito presidente da República e sim vice-presidente. E são medidas extremamente negativas para o país e principalmente para o povo brasileiro. Medidas de retiradas de direitos dos trabalhadores, medidas de retiradas de conquista das mulheres, porque quando se fala em reforma previdenciária, se fala em acabar com 5 anos de diferença na aposentadoria das mulheres, ou seja, um dos poucos reconhecimentos que nós obtivemos na sociedade. Enfim, então eu afirmo textualmente, eles espalham mentiras para vender ilusões, que na minha opinião não vai acontecer. A base de apoiamento da presidente Dilma, ela já deixou de existir há muito tempo, porque eles viraram de lado e hoje estão do lado do golpe. Ficamos nós do PCdoB, o partido da presidente e mais alguns outros poucos partidos. Nós vamos lutar bravamente não só para ajudar o país a provar aquilo que estiver certo e lutar contra aquilo que esteja errado. E vamos lutar junto com o povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, trabalhar para desmascarar esse impeachment, que nada mais é do que um golpe. Senador Cássio, em contrapartida, o PSDB volta para o governo depois de 13 anos de oposição, né? Qual é a postura que o senhor imagina que o partido terá agora na sustentação do governo Temer? Comentando um pouco a resposta da senadora Vanessa, o Brasil inteiro sabe que quem se elegeu na base da mentira foi a presidente Dilma, que de forma proposital, de maneira deliberada, enganou o Brasil para ganhar a eleição a todo custo. E ela sabe também, como todos nós sabemos, que nada mais do que o desemprego tira o direito do trabalhador. Então é uma balela falar em proteger o direito do trabalhador com 11 milhões de desempregados no Brasil atualmente, fruto de todos esses desmandos e desgovernos. Dada a gravidade da crise, a responsabilidade do PSDB nesse instante, mais uma vez, é sobretudo com o Brasil. Temos que criar um esforço de salvação nacional para tirar o país do atoleiro, evitar um abismo ainda mais profundo que poderá comprometer as futuras gerações. Para isso é preciso credibilidade, é preciso o mínimo de confiança para que a economia volte a funcionar. Uma revisão da estrutura do Estado, como está acontecendo já pelos anúncios iniciais do novo governo, com diminuição de ministérios, redução do número de cargos comissionados, aliado a um processo de modernização da nossa economia, para que a nossa economia ganhe produtividade, ganhe competitividade, é o caminho para tirar o Brasil da crise. Porque o Estado não gera riqueza, pelo contrário, o Estado é uma carruagem pesada que é puxada pelos trabalhadores, pelos empresários, por quem paga imposto. E não é possível mais esse esforço tão grande de pagar impostos no Brasil para manter uma máquina corrupta, ineficiente, que presta péssimos serviços à população. Então precisamos dar uma nova chance para que essa república de novo surja e nós temos a capacidade de tirar esse Brasil dessa crise que é a maior de sua história. Muito obrigado, senador Cássio da Cunha Lima, senadora Vanessa Graziotin, pela sua presença. E olha só, Andresa, estava prevista uma parada agora às 6 horas da tarde para o lanche aí dos senadores. E a gente vê aqui que o senador Renan Calheiros mandou que a sessão tivesse prosseguimento, né? A gente vai ver se vai haver essa parada ainda ou não, mas pelo que a gente entende aqui, a ordem nesse momento é apressar todas as falas para que essa votação definitiva não se arraste durante muito tempo. Debate que nem esse, com igualdade de opinião dos dois lados, só aqui na TV Cultura. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ricardo. Até mais tarde. Bom, só pelas essas participações aí com o Ricardo, a gente percebeu que tem um longo aí caminho pela frente para acalmar aí os ânimos desse atual momento. Agora, só um possível impeachment seria suficiente? Ele é capaz de acabar com a crise política?
Sérgio? O placar hoje é importante. Por que o placar hoje é importante? Porque, como disse a Maristela, hoje é um juízo de admissibilidade e não de mérito do processo. O juízo de mérito ocorrerá no prazo de até 180 dias e a sua aprovação dependerá de 2/3 de votos no Senado. Se hoje se obtiver mais do que esses 2/3, ou seja, mais do que 54, a interpretação política que se fará do fato é de que o governo Temer veio para ficar. Não haveria o risco de que ele seja empossado agora e, quem sabe, no prazo de até 180 dias, essa situação seja revertida. Isto é um fato da maior importância para o governo Temer, porque isto produzirá maior confiança na sociedade de que temos um novo governo até 2018, o que permitirá ao novo governo tomar medidas que, de outra maneira, se tornariam mais difíceis de ser tomadas. É claro que esse argumento de que o impeachment é um golpe é um argumento que, francamente, ele não para em pé. Chamar o vice-presidente que se elegeu na chapa de Dilma Rousseff, recebendo os mesmos votos que foram dados a Dilma Rousseff, que assume, no caso do impeachment, por mandamento constitucional, de um presidente biônico, é um jogo de palavras que não encontra correspondência na realidade. Agora, é necessário admitir que, embora eu esteja convencido de que há fundamento legal e evidentemente, que há mais do que fundamento político para o processo de impeachment, esse é um processo que criou controvérsia na sociedade. E o presidente Temer, ao assumir, chega ao poder com alguma deficiência, não de legalidade, mas de legitimidade perante a sociedade, que ele precisará adquirir por intermédio do seu desempenho na função de presidente da República. E eu fecho retomando esse tema do placar. Se hoje houver mais do que 2/3 de votos, isto emite o sinal de que este governo é para valer. Isto dará melhores condições para que o Temer possa exercer o seu mandato e adquirir essa legitimidade pelo desempenho que, de alguma maneira, ele não tem na partida do processo. Maristela. Enquanto o Sérgio falava, eu também refleti, acho que você tem toda a razão. Hoje é muito importante para também dar um substrato, não só político, mas emocional ao vice-presidente que vai assumir, né? E, ademais de toda a crise econômica que ele tem que enfrentar e todas as preocupações com o desemprego, com o PIB, com o déficit interno, com a balança comercial, com todos os problemas econômicos, ele tem um problema que talvez outro presidente não tenha encontrado, que é essa divisão do país entre o que dizia a senadora eles quem? Quem são eles, né? E nós. Então, isso reflete a realidade que nós vivemos hoje, que na verdade, foi criada pelo Partido dos Trabalhadores e os aliados. Eles e nós. Esse é o maior desafio do Michel Temer agora. É unificar novamente um país no nós. O que vai ser preciso para que isso aconteça? Ele vai ter que inaugurar... essa divisão também não é bom para ninguém. Não, ele vai inaugurar, talvez, o que ele tem gabarito para fazer, que é o que eu chamo a política da conciliação, a política do consenso, e eu chego até aí a política dos afetos. Ele vai ter que conquistar a nação em torno de um único projeto, que é um projeto Brasil. Ele vai ter que acabar com esse eles e nós, somos todos nós. E também essa figura que eles tentam diminuir, não, mas só a presidente Dilma foi votada, o vice não foi. Ora, se o vice não tivesse importância na chapa, nem precisaria constar, ou qualquer um poderia ser. Então, ele foi tão votado quanto ela, ele tem tanta legitimidade para estar no poder, e nós vamos ter que nos unir em torno desse nome para que o país volte a Agora, funcionar. talvez um bom começo aí não seria, porque todos estão cansados dessa política aí de toma lá da cá, né? Não seria uma boa sinalização nesse momento? Será que é possível? Existe essa esperança, Alexandre? Não, eu não tenho muita fé nisso. Veja, as condições objetivas no qual o Temer vai tomar posse, né, ele vai encontrar o mesmo Congresso fragmentado que nós estamos acostumados, né? Em que o maior partido, na Câmara, coincide ser o partido dele, mas também não é bem um partido, é mais uma confederação de partidos regionais do PMDB, tem ali em torno de 60 votos, dos 513 da Câmara de Deputados. Você tem pouco mais de 10%
dos votos lá. Então, vai ter que construir coalizões. E construir coalizões implica alguma política em termos de, olha, certos pedaços do governo tem que ser... Se diz, a ideia do presidencialismo de coalizão, que está em vigor no Brasil, quer dizer, não foi uma invenção do governo Dilma, nem uma invenção do governo Lula, nem do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele é uma necessidade que a nossa própria organização política impõe. Né? À medida que você não tem cláusula de barreira, que você permite a multiplicidade de partidos, você vai ter que, de alguma forma, trazer todo mundo dentro da sua coalizão. O que tem é que tem formas de operar essa coalizão vamos dizer, de uma maneira mais eficiente e menos corrupta, e tem formas que você vai operar de uma maneira menos eficiente e mais corrupta. Uma coisa que eu tenho ouvido de vários cientistas, talvez o Sérgio possa ajudar aqui um pouco, cientistas políticos, é, olha, que para o presidencialismo de coalizão funcionar, você precisa que a distribuição dentro do governo, né, seja mais ou menos equitativa com o poder de cada partido dentro do parlamento. Então, alguém te dá 10% dos votos, ele vai ter, grosso modo, 10% da responsabilidade por conta daquele governo, você vai ter que construir em torno disso. E que isso não teria sido observado, particularmente nos governos do PT, né, em que teria dado um peso muito maior para o PT, peso menor para os demais, e aí você acomodava os outros partidos na base com essas práticas pouco ortodoxas que vieram à luz no Mensalão e estão vindo à luz de uma maneira muito pior no Petrolão. Então, o que acho que é importante, assim, há um país diferente. A gente tem procuradores e juízes que estão mostrando, dando a mensagem repetidamente, não vai dar para continuar a ser desse jeito. Você vai ter que fazer o toma lá da cá dentro da maneira democrática e legítima. Vai estar ali isento de problemas? Provavelmente não. Mas isso aí vai ter que continuar a existir. Tem um outro componente fundamental para uma coalizão funcionar, que é haver uma agenda clara que o Executivo coloca diante do Congresso. O Congresso sem uma agenda clara é um Congresso que tende a votar de maneira errática. Estou de acordo com a Maristela que é o momento, digamos, de superar essa divisão entre nós e eles. Só um parênteses, Sérgio, nós e eles, assim, 70% não é da população somos nós. Exatamente. Só para deixar bem claro, quem somos nós. Mas democracia é divergência. Né? É divergência dentro das regras do jogo, respeitando a opinião do adversário, mas disputando no voto quem tem a maioria. Ligo isto à questão da agenda. O governo tem que ter uma agenda nova, aparentemente tem esta agenda nova, apresentará esta agenda nova perante o Congresso, precisa formar uma maioria no Congresso para aprovar essa agenda. O Brasil precisa de uma nova agenda, em grande medida para refazer erros do passado recente e abrir uma perspectiva de futuro. Então, o Michel Temer tem que, ao mesmo tempo, na maneira, no estilo, no tom, ser conciliador, mas ele não pode ir em busca do consenso em torno de todas as coisas. Ele precisa formar uma maioria e fazer com que essa maioria aprove uma agenda no Congresso. Eu queria só trazer aqui uma outra opinião de um cientista político que tem a ver com o que vocês estão colocando aqui dessa divisão do país, que é esse grande desafio de um futuro governo Michel Temer, que é do cientista político argentino Aníbal Pérez Linhan. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ele disse que o impeachment poderá favorecer o próprio PT. O raciocínio dele é o seguinte: o novo governo não vai ter legitimidade eleitoral, porque não foi eleito, a economia vai seguir em crise, os escândalos vão seguir, o que significa que a opinião pública vai seguir revoltada e o PT vai dizer que foi vítima. E talvez a oposição esteja salvando o futuro do PT. Bom, é um pouco... Quero só fazer um comentário, te interrompendo, sem problema. Em cima do que falava o Sérgio. O que vai dar legitimidade, e também, de uma certa forma, reflete sobre o pensador argentino, o que vai dar legitimidade para o Temer é ele ouvir as ruas. Porque o que mudou no Brasil é que o Brasil, o povo brasileiro sabe que aquele que ele botou lá, o presidente, o vice, o presidente da Câmara, o deputado, o senador, eles não têm mais tanto poder assim, porque o poder, a soberania é do povo. Então, o grande papel do Temer é ouvir as pessoas e fazer um governo que as pessoas aceitem. Porque ele começa dizendo que vai reduzir os ministérios. Nós, o povo, gostou. Ele disse que ia diminuir a máquina e enxugar. O povo gostou. Se ele agora virar de novo as costas para o povo não vai aceitar. E o povo vai para a rua de novo. Porque a soberania, o povo aprendeu que é dela. Agora, sobre essa, primeiro, me parece mais uma opinião torcedora que qualquer outra coisa. Isso dito, né, o impeachment, em certa medida, ajuda? Acho que sim, porque, vamos falar a verdade,
se esse governo Dilma continuasse, nós estávamos caminhando para um desastre, já não é mais de proporções bíblicas. Proporções bíblicas é o que a gente está vivendo hoje. A gente está falando do apocalipse, né? Seria a continuidade do governo Dilma, a gente estaria falando, sei lá, mais 2 anos de queda de PIB. Realmente é uma coisa assim, a gente só não voltaria à idade das cavernas assim, com muita sorte. Seria isso. Então, obviamente, acho que se fosse o governo Dilma até o fim, a gente obliterava o PT como força política no país. Qualquer coisa que tivesse a marca do PT, remota, ia ser. Então, o fato de eles passarem 2 anos na oposição, obviamente facilita, em particular, se o governo Temer não tiver um bom desempenho. Agora, vamos ter... não espero que o governo Temer tenha um bom desempenho de forma alguma. Eu imagino que consiga, na melhor das hipóteses, estabilizar o país, voltar a um crescimento bastante modesto ali, final de 2017, 2018. Lembrando que são 2 anos, né? Para muita coisa, né? Tem muita coisa para ter uma agenda enorme. Acho que a gente pode começar uma agenda boa, mas assim, começar a agenda, não é terminar, não tem, acho que, espaço para isso. Então, tem uma oportunidade. Não sei, uma variável que para mim é difícil avaliar, assim, é de fato o que as pessoas esperam do governo Temer. Elas esperam a redenção ou não? Eu não espero redenção, mas eu não sei se a minha opinião é majoritária. Se esperarem redenção, o risco é ficarem profundamente desapontadas. Isso, obviamente, ajuda o PT daqui a 2 anos. Se esperarem uma coisa distinta, que basicamente assim, põe um mínimo de ordem na casa, começa a dar um rumo, estabiliza a coisa, aí vai ser Vou fazer só uma pausinha aqui para voltarmos a Brasília, agora com o repórter Leandro Magalhães. Ele traz para a gente as informações do andamento da sessão do Senado. O que você traz para a gente? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Andresa. Bem, Andresa, até agora mais de 7 horas de sessão, né? 22 senadores já ocuparam a tribuna para fazer a defesa, a discussão, no caso, da matéria, mas ainda faltam 47 senadores, ou seja, a sessão vai até a madrugada, 4, 5 horas, tá? Nesse exato momento, o presidente Renan Calheiros, ele suspendeu a sessão, vai voltar às 7 horas da noite, daqui a pouquinho. Andresa, agora um dado curioso, uma informação curiosa. O clima aqui está muito tranquilo, bem diferente em relação à sessão da Câmara no mês passado. No início deste bloco de discussão, por exemplo, o senador Renan Calheiros estava aqui no plenário conversando com vários senadores da oposição e do governo e ele chegou, por exemplo, a brincar com a senadora Vanessa Graziotin, trocaram sorrisos e tudo. Ela, por sinal, que discutiu com o senador Renan Calheiros nesta semana no plenário. É muito tranquila, está muito tranquila a sessão aqui. Agora há pouco também o senador Waldir Raupp, ele apresentou um requerimento pedindo aí para alterar o tempo de cada senador na tribuna. Isso para evitar que a sessão fosse correr durante a madrugada. Bem, o senador Humberto Costa foi contra, disse que não, teria que continuar até a madrugada e, se possível, suspender a sessão e continuar para amanhã. Mas não houve consenso. Renan Calheiros disse que iria manter o tempo que cada senador tem direito, ou seja, 15 minutos. Ele disse que não iria nem atrasar, nem adiantar o relógio da história. Andresa. Obrigada, Leandro. Até daqui a pouco. Bom, nós vimos aí ele comentando isso da necessidade, da tentativa de agilizar o processo, né? Sobre isso eu queria comentar com você justamente quando, claro que esse é um momento muito importante, mas a gente vê aí que quando eles querem, né, dar importância para um assunto, a coisa acontece, né? Até o próprio Deuscídio do Amaral, senador, agora ex-senador, até fez criticou isso no caso da cassação dele, foi tudo muito rápido. Mas é o que a gente espera, não, do Congresso, essa celeridade, política. Não é? Isso deveria ser a regra e não um motivo de piada? Isso digamos, o tempo de tramitação das matérias numa casa política é ditada, ora bolas, pela política. E fazer política é fazer avançar determinadas matérias mais celeremente e outras não. Isso é do jogo democrático. É importante que a população possa ter capacidade de pressionar o Congresso para que dê prioridade a alguns temas na pauta. Eu seria favorável, inclusive, a permitir... Hoje existe a figura da emenda popular à Constituição. A gente poderia avaliar, cogitar da possibilidade de que, com regras semelhantes às que existem hoje para uma emenda popular, a população pudesse pautar determinadas questões para a deliberação do Legislativo. O Legislativo decide, mas acho que a população poderia ter instrumentos para obrigar o Legislativo a deliberar sobre determinadas questões. Agora, essa deliberação será sempre política e não há nada de errado, é da natureza do jogo democrático.
Sobre a questão do PT e as declarações do Aníbal Pérez Linhan, que é um excelente cientista político da Universidade de Pittsburgh, é um argentino, acho que está equivocado. Primeiro, a premissa dele é de que não há fundamento jurídico ao impeachment, portanto, há um déficit de legalidade no processo, que isto criará instabilidade, que o Temer está fadado ao fracasso e que, portanto, isso favorecerá ao PT. Acho que a premissa está equivocada, depois ele trabalha com algumas hipóteses, vejamos se elas se confirmam. Vai depender muito a força relativa do PT em 2018 de dois processos. O desempenho do governo Temer e o prosseguimento da investigação da Lava Jato. A Lava Jato entrou agora num terreno em que estão encasteladas as principais, se não a principal liderança do PT. Se esta casa-mata for atingida, o PT estará politicamente debilitado por muitos e muitos anos. Vamos falar com franqueza. Uma coisa é o PT se o Lula sobreviver ao processo da Lava Jato. Outra coisa é o PT com o Lula aniquilado politicamente pelo processo da Lava Jato. O Lula sem o PT não tem... O PT sem o Lula não tem competitividade eleitoral alguma em 2018. Então, esses são os fatores que vão pesar. Agora, o PT tá ferido de morte. Eu não acho que seja bom. Eu sou daqueles que acreditam que o PT tem um papel a desempenhar na democracia brasileira. Desempenhou e deve desempenhar, e será um papel tão mais construtivo quanto mais o partido seja capaz de fazer uma autocrítica dos erros que cometeu. Eu não gostaria de ver o PT se esfacelar, mas o PT vive um momento muito grave da sua história política. Agora eu queria colocar uma outra questão aqui, Maristela. Nós vimos aí, ao longo de todo o processo do impeachment, né, que os próprios advogados, juristas, muitos ficaram aí com opiniões divididas nesse processo. E muitas vezes, né, o Supremo foi acionado. O quanto isso é saudável? Claro que para uma democracia, quando alguém se sente aí lesado, de acionar o judiciário, sim, sem dúvidas. Mas o quanto isso é saudável em questões que poderiam, de certa forma, ser resolvidas aí no âmbito político? Nós vimos a legalização dos poderes. Todas as discussões que aconteciam no Congresso, as mais importantes, acabavam desaguando no Supremo, e o Supremo até vem dizendo, olha, nós não temos competência nem para julgar um ato do plenário. Então, houve também, digamos, esse abuso do direito de petição, né, para tentar salvar propostas políticas ou políticos que estavam nesse ou naquele lugar. Isso foi muito bom, primeiro, para as pessoas exercerem seus direitos. E, por outro, foi bom também para que a gente aprenda que não pode exceder o direito de petição, porque há limite, sim, e nós temos que identificar o que é jurídico do que é político. E dizia uma coisa importante o Sérgio, que eu acho que o vice-presidente Temer tem que prestar atenção, que é sobre essa aliança que ele vai fazer com o povo e a legitimidade que vai dar a ele, seja os 180 dias ou seja 2 anos, que é... Ele não deveria, em princípio, indicar para os ministérios pessoas que já estão amplamente divulgadas como investigadas na Lava Jato. Porque a Lava Jato, a Operação Lava Jato, ou seja, a equipe de Curitiba está muito alinhada com o povo, ou seja, o povo está alinhado com aquela equipe. Então, se a equipe já divulgou esse ou aquele nome, talvez o presidente, a meu ver, deveria prestar atenção, porque o povo não vai gostar. Outra coisa que eu queria também observar sobre o tempo, e aí o Sérgio talvez seja o maior especialista nisso, é o quanto nós aprendemos em matéria de política, porque esse tempo demasiado é porque nós temos o que há de concreto, que é falar de um líder político, de um presidente que não satisfaz mais aos anseios da sociedade, é um projeto econômico que nos prometeu. Outra coisa é destruir a pessoa, perder um tempo enorme com falatórios sobre a pessoa, esta mulher, ela não deveria estar, é uma incompetente, ela incorporou o espírito de não sei quem, do diabo. Essas questões são muito menos importantes e que tomam um tempo danado. E ninguém aguenta mais assistir isso, né? Também, né? Tornam a vida daquela pessoa pessoalmente amarga. O que nós estamos discutindo? Se nós temos uma presidente que deve permanecer ou não.
de forma objetiva, como uma operação cirúrgica. Todas essas discussões que a gente faz ao lado e ofensas pessoais, essa falta de misericórdia que eu chamo, eu vejo como péssima e que toma um tempo danado e que entra na psique daquela pessoa e pode até mesmo comprometer a existência moral, afetiva dela. E nós temos que ser mais objetivos, nós temos que tratar os temas de forma talvez mais anglo-saxônicas. Eu aprendi isso na política nos últimos tempos. E por falar nisso de aprender na política, né? Vocês estão falando aí do que estamos aprendendo nos últimos tempos, comparando aqui com o impeachment de Fernando Collor em 1992, de lá para cá, o que nós aprendemos? O que a nossa democracia aprendeu? Olha, tem um filme Quem Me Depois de Ler, não sei se é um filme dos irmãos Coen, basicamente é uma comédia de erros e termina com o presidente da CIA. O que a gente aprendeu? E aí o auxiliar dele fala, bom, a gente aprendeu a não fazer de novo. Fala, bom, eu queria entender o que nós fizemos. Não? A sensação que dá é um pouco isso. Eu nos meus momentos mais pessimistas sobre o futuro do país, falo, eu acho assim, 24 anos depois nós termos deposto um presidente por questões de corrupção, tudo bem, mas de uma forma a gente viu a roda girar e a gente parou mais ou menos no mesmo lugar. Tudo bem, tem uma questão, a gente não está exatamente discutindo a questão da corrupção, a gente está discutindo a violação da lei fiscal, fraude contábil, etc. Mas o pano de fundo disso daí é a Lava Jato. O pano de fundo é a percepção de que eu estava comentando, que para você fazer funcionar o mundo político, você recorreu, para você manter um projeto de poder, recorreu a um esquema de corrupção que a gente nunca tinha visto. O que, em certa medida, replica exatamente o que nós tínhamos visto no governo Collor. Então, a gente aprendeu alguma coisa? Bom, quem sabe na segunda vez a gente aprende que a gente tem que fazer diferente. Talvez, nesse ponto, a gente vai ter uma série de reformas importantes a serem feitas, e reforma fiscal, e vai ter que tratar disso, mas em algum momento a gente não vai escapar, a gente vai ter que entrar em alguns temas de reforma política. Eu sou sempre um pouco cético a esse respeito, não acho que a gente consiga, não tem uma pedra filosofal, mas algumas coisas acho que são consenso, quer dizer, cláusula de barreira, né, como você tentar evitar a proliferação de partidos, são coisas que a gente deveria... Reeleições indefinidas. Vai ter que mexer na questão do custo de campanha. Exato. E aí não basta apenas olhar a questão do financiamento da campanha. O STF tomou a decisão de proibir a doação empresarial. Não mexeu nos custos de campanha. O que significa isso? Significa que nós estamos correndo o risco de que o dinheiro apareça de outra forma. Porque se o custo permanece praticamente o mesmo... Vai ter que vir de algum lugar. Exatamente. O dinheiro virá de algum lugar. E poderá vir de lugares que são lugares muito nefastos para o funcionamento do regime democrático e para a sociedade brasileira. Nomeadamente, o narcotráfico. Hoje as empresas terão dificuldade de operar o Caixa 2 porque o risco reputacional das empresas, se pilhadas fazendo isso, é enorme. Quem é que não tem risco reputacional nenhum? Depois da Lava Jato. É o crime organizado. Então, isso precisa ser melhor equacionado na vida brasileira. Tem uma série de questões, essa questão do custo de campanha, a questão da governança público e privada. Como é que faz a governança das empresas estatais? Quais são as regras de compliance nas empresas privadas? Eu vejo com algum otimismo, porque há mudanças em curso. Há bons projetos no Legislativo para lidar com essas questões. Há uma reação muito positiva do setor privado brasileiro de internalizar normas de compliance que já são o estado da arte no mundo. Isso começa pelas multinacionais, mas também é internalizado pelas empresas brasileiras que têm exposição no mercado internacional. Então, eu acho que tem um caminho a ser percorrido. Eu acho que são lições que nós estamos aprendendo. A outra lição que é inacreditável que a presidente Dilma não tenha aprendido, olhando o caso do Collor e outros casos anteriores da história do presidencialismo brasileiro, é que você não pode afrontar o Congresso. Não pode lidar com o Congresso com a arrogância e com o autoritarismo e o voluntarismo com que a presidente Dilma lidou com o Congresso. Porque na hora da crise, o Congresso vai para cima de você e te engole. É o que está acontecendo. É preciso fazer política, eu vou te passar a palavra. Exatamente. Só antes, vou chamar as pessoas aqui a participarem da nossa conversa, só para lembrar que você pode enviar perguntas aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp. O número é 11 DDD de São Paulo
97559-2915. 97559-2915 e não esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Porque já tem aqui comentário chegando, veio pelo WhatsApp, o Manuel Valdeci, sobre a sobrevivência do PT que vocês estavam comentando. Ele diz que o PT vai sobreviver porque se vota nas pessoas e não nos partidos. Mas fazendo uma conexão, aproveitando os argumentos de ambos aqui, eu também sou mais otimista. E o que eu vi do Collor para cá, mas sobretudo nos últimos tempos no Brasil, foi que as pessoas aprenderam a gostar de política e que viram que respirar é um ato político e que a gente precisa, sim, que a política é nossa, que fazer política é um ato diário. Esse, eu acho que foi um grande... Nós podemos dizer que foi um resultado positivo desse processo todo? O Brasil não será o mesmo. Já nas eleições municipais agora, nós já vamos ver mudança. As pessoas já não vão mais votar por brincadeira. Elas não querem mais que aquelas pessoas que falaram na votação do impeachment no Congresso as represente mais. Aquelas pessoas representam o povo, sim. Nos representam, porque são os nossos deputados. Mas quando as pessoas, por mais humilde, a mais sofisticada, estavam na frente da televisão e acompanharam aqueles, eu voto para o meu cachorro, eu voto em nome da minha mulher, eu voto em nome da paz de Jerusalém. Quando elas viram aquilo, elas não gostaram e elas pensaram, não, essas pessoas não me representam mais. E eu não quero mais um Congresso assim. As próximas eleições, estadual e federal, vão ser muito diferentes. Nós vamos votar com muito mais consciência, nós vamos ter um novo parlamento. Essa já é uma grande vitória. Os adolescentes na rua, as senhoras na rua, aquelas que mudavam a hora do jornal, porque eu não quero política, eu não quero que política entre na minha casa, não quero. Elas querem agora. Elas viram que política é um ato diário e que a soberania está na nossa mão. Essa eu acho que é a maior conquista. Você compartilha desse otimismo, Alexandre? Nas manifestações, vários grupos realmente muito. Assim, quem foi pra rua, não quero partido nenhum, né? Eu quero mudança. Que mudança é essa que se pede? Eu acho que quem foi à rua, eu acho que a tendência mais é se afastar pelo menos do partido político tradicional. Quer dizer, a gente viu como certos líderes, inclusive da oposição, foram recebidos na Avenida Paulista. Quer dizer, ali eu tive em alguns, não em todos, mas tinha uma resistência grande. Era visto eles como nem uma queriam coisa, aparecer muito, era né? uma coisa, vamos dizer, de certas camadas da população, eles não queriam muito essa proximidade. Eu sou mais cético. Quer dizer, eu acho que eu estou ficando velho. Os economistas são mais técnicos. Estou ficando velho e mal-humorado. Eu acho que é isso. Assim, por mais, vamos dizer, cafona que seja o Congresso, essa palavra, cafona, a votação foi lá. É a população. Eles representam aquilo. Eu acho que, assim, no círculo que a gente está aqui em São Paulo, num determinado, né, a gente circula num determinado ambiente, a gente não vê isso. Mas se você pegar para o país como um todo, eu acho que ele é muito mais variado do que a nossa experiência diária. E eu acho que o Congresso, que não é uma representação perfeita do país, está longe de ser, mas eu acho que ele acaba sendo, de alguma forma, um reflexo do país. Talvez não sejam esses, talvez sejam mas o Brasil outros. Mudou. Quando eles foram eleitos, talvez aquele fosse o Brasil. Se hoje as o Brasil já mudarem, não é mais. Eu acho que daí o Congresso vai mudar. Mas... Houve um refinamento. Como tudo na vida tem seus lados mais luminosos e outros mais sombrios, né? Quer dizer, eu acho que houve uma evolução, sem dúvida, do maior engajamento das pessoas na política, maior atenção das pessoas para questões políticas, maior intolerância das pessoas em relação a determinadas práticas não republicanas. Mas há um elemento que me preocupa, que é uma crescente incapacidade das pessoas de se escutarem e respeitarem a opinião alheia. E isto cria uma cultura que não é uma cultura favorável à democracia. Então, eu acho que a gente vai... Esse, digamos, eu acho que é o rescaldo negativo desse processo todo e que, de alguma maneira, terá de ser sanado, é que houve uma polarização extrema. Não há nenhum problema em haver divergência. A democracia se alimenta de divergências e, muitas vezes, de divergências que são bastante agudas. Mas essa perda da capacidade de entender a razão do outro e de respeitar a razão do outro, isso eu acho que é grave para o processo político brasileiro. Acho que esta rejeição aos partidos, ela é compreensível, mas ela também é perigosa, porque não pode haver democracia representativa numa sociedade complexa, moderna, sem partidos políticos. Então, a rejeição dos partidos políticos
no seu conjunto, acaba sendo uma rejeição da política e acaba desaguando na inviabilidade do regime democrático. Então, eu acho que nós estamos passando aqui por águas muito turbulentas e vai ser necessário esperar decantar um pouco para perceber o que sobra de bom e o que sobra de mais complicado. Eu, como de hábito na minha vida, me situo aqui no meio, nem tão otimista quanto... Era essa pergunta que eu ia fazer. Nem tão otimista quanto o Marcelo, nem tão pessimista quanto o Alexandre. Termino para não falar demais. É um momento, digamos, de reconciliação do Brasil? Sim, mas não tenhamos ilusões. As questões que serão colocadas na pauta do Congresso são questões que dividem a população também. São questões duras. E a arte da política, e isto terá de haver competência de sobra para o novo presidente, é persuadir as pessoas, que muitas vezes são contrárias inicialmente, de que algumas medidas são necessárias, ainda que elas impliquem algum sacrifício inicial. Vamos voltar lá a Brasília. O Ricardo Ferraz está lá no Senado com o líder do DEM, Agripino Maia. Ricardo. Pois é, Andresa. Olha, houve agora a paralisação aqui dos trabalhos por 1 hora e esse momento é o momento em que os senadores vieram aqui para os corredores, 23 já falaram e os debates devem continuar aí ao longo da noite ainda. Ao meu lado está o senador Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, do Democratas. Senador, há uma dúvida muito grande por parte do público em relação a todo esse processo que está acontecendo, né? Aqui em Brasília, a gente vê esse debate muito tomado por tecnicidades, por questões jurídicas, muita discussão política, mas, no geral, a mensagem que está passando para a população, na opinião do senhor, qual é? Bom, veja bem, o que é pedalada fiscal? As pessoas não sabem o que é pedalada fiscal. É saque, um cheque sem fundo. Os bancos estaduais foram fechados há 16 anos atrás, porque eles significavam um ralo para que governadores inescrupulosos sacassem dos bancos estaduais sobre os quais eles tinham controle o dinheiro que eles não tinham no orçamento. E por conta disso, os bancos foram todos fechados, 23 bancos. Agora, a presidente da República, apesar da lei de responsabilidade fiscal proibir isso, ela está sacando. Pouco importa para que é a destinação. Ela sacou do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES. E naquela época dos bancos estaduais, fecharam os bancos. E agora vai fechar o Banco do Brasil? Vai fechar a Caixa Econômica? Ou vai se aplicar o que a lei manda, que é o impeachment sobre o responsável? É isso que está se discutindo. E as pessoas estão compreendendo. Pedalada fiscal soa como uma coisa que as pessoas não entendem. Pedalada fiscal é saque de cheque sem fundo, contrariando a lei e a Constituição. E isso é passível de impeachment. Senador, o impeachment aconteceu em 92 no caso do presidente Fernando Collor. Naquela ocasião havia uma sensação generalizada entre o público brasileiro de que o Brasil melhoraria. Num momento como esse, o governo Michel Temer, na sua opinião, está passando a mesma mensagem? Pior do que o que está é impossível. Nós não temos mais governo. Quem é o chefe da Casa Civil? Quem é o ministro da Saúde? Quem é o ministro da Integração Nacional? Não tem mais governo. Você não tem mais suporte partidário parlamentar para nenhuma medida que o governo pudesse vir a tomar, ou seja, está paralisado. A recessão está posta, a inflação está de volta, o desemprego é galopante, a economia não acredita no governo, nós estamos no caos. Então, o governo que vai se instalar com o impeachment passando é um governo de emergência. É um governo que vai trabalhar em cima de uma crise inédita. E é um governo de reconstrução nacional. Pelo menos suporte partidário já mostrou que tem 367 votos na Câmara e vai mostrar quantos votos tem aqui no Senado. Para começar um governo de emergência, para colocar ordem, para pelo menos mostrar ao Brasil que existe um governo. Agora, a tarefa para consertar é fácil, é dificílima, porque o buraco em que nos meteram, eles do PT, é um buraco monumental. Não vai haver saída da crise sem dor. Vai ter dor. Agora, é preciso que a
sociedade que está mobilizada, que foi às ruas, da Paulista, em Natal, em toda parte, que colabore, que participe, que pressione, mas que também apoie as boas iniciativas de um governo que está por assumir e que só pretende acertar. Eu estou nessa para apostar num governo que precisa acertar. Muito obrigado pela sua participação. Voltamos com vocês no estúdio, Andresa. Obrigada, Ricardo. Colocou aí, já vinha falando, não há como sair da crise sem aí um remédio amargo. Mas sei que são muitas coisas, né, Alexandre? A gente vem ouvindo aí, não existe como retomar a economia sem que haja antes uma saída política. Pensando, então, para frente, que sinal deveria ser esse para uma retomada, uma sinalização para a retomada de investimentos, né, Alexandre? Eu acho que tem que agir fundamentalmente em duas frentes. Uma delas é o lado das contas públicas. A gente tem uma trajetória de dívida que é preocupante. Quer dizer, a dívida há 3, 4 anos era mais ou menos tamanho de metade do PIB. Ela já está uma casa de 67%, 68% do PIB, vai terminar mais. Então, está indo numa trajetória ascendente, o que sinaliza o risco de que ela não pode ser paga. Como a dívida é toda em moeda nacional, não acho que assim vai chegar um dia e falar, não pagamos mais, acabou. Vai ser de uma forma mais sutil e não menos destrutiva. A gente vai ter que deixar a inflação subir. Então, se não fizermos a lição de casa do ponto de vista de contas públicas, segurar gasto, a gente vai terminar com uma inflação muito mais alta. E a gente já viu esse filme e a gente morre no final. Isso aí é muito claro. Então, qual que é a margem de manobra do governo? Hoje é baixíssimo. Perto de 90% do gasto do governo, ele não tem o que fazer. Simplesmente ele é reproduzido do ano anterior. Então vai ter que vir com um conjunto de medidas que dê mais flexibilidade ao orçamento. Agora, isso parece muito bonito. Na prática, o que significa? Significa, olha, aqueles recursos que estavam ali marcadinhos para a educação, não vão para a educação. Aquilo que estava marcado para a saúde não vai para a saúde. Aquela ideia que você vai se aposentar com 55 anos, você não vai se aposentar com 55. Você vai ter que se aposentar mais velho. Obviamente, vai ter uma regra de transição, mas em algum momento as pessoas vão ter que pôr na cabeça que não vai ser com 65. Você tem que mostrar que a trajetória de crescimento da despesa pública no Brasil vai ser controlada. Sobre esses até cortes, agora não foi. Sobre esses cortes, o Jackson Vasconcelos, aqui via Twitter, ele pergunta se vocês acreditam que o eventual governo Temer ele vai cortar programas sociais. Bolsa Família, não. Acho que isso é muito claro. LOAS, não. LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. Porque, primeiro, esses são programas de boa qualidade, eles atendem exatamente aquela parcela mais pobre da população, você tem como trabalhar. E, além de tudo, são muito baratos. Então, esses programas, você pode ficar tranquilo, não é isso. Onde é que está com o problema? O problema é Previdência. Previdência, só INSS no Brasil está comendo 8% do PIB. Se somar Previdência, INSS mais funcionalismo, a gente está gastando 14%, 15% do PIB. Isso parece meio abstrato. Vou falar assim, o país tem uma parcela pequenininha da população, 5% da população brasileira tem mais de 65 anos. E para essa população recebe 14%, 15%. Isso é o mesmo que recebe um país que tem 3 vezes mais a proporção de Agora, idosos. a Previdência vai ser... É um tema delicadíssimo. Ele vai enfrentar muita resistência, porque enfrentou, inclusive, do próprio PT. A presidente Dilma enfrentou, né? Que vai lidar com duas dimensões, digamos. Vai lidar com a questão da indexação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo, questão que deverá ser trabalhada, possivelmente com uma desindexação desses benefícios que passarão a ser corrigidos pela inflação e não mais pelo salário mínimo. Não faz muito sentido. A política do salário mínimo tem que estar ligada à produtividade no mercado de trabalho, produtividade do trabalho de quem está na ativa. A renda dos aposentados deve seguir um outro indexador. Essa é uma questão delicada. A outra questão delicada é a questão da idade de aposentadoria. As pessoas têm hoje uma expectativa de se aposentar em uma determinada altura da vida e haverá uma regra de transição, não é da noite para o dia que muda. Mas pouco a pouco haverá uma escadinha em que os anos vão se tornando mais altos. Né? Portanto, você tem que refazer a tua estimativa e os teus cálculos financeiros e laborais. Então, quase lá. É mais ele do que eu, mas enfim. Mas não aparece. Não, isso é importante. Inclusive, tem aqui a Tânia dizendo que a bancada está irretocável. Pronto, melhorou? Gostei. Deve ser um elogio a Maristela, certamente. Agora, o Francisco de São Paulo vê o WhatsApp, ele pergunta, e o que é democracia, já que foi tão fácil tirar uma presidente que teve 54 milhões de votos?
Foi tão fácil, ele disse? Disse. Não é fácil, não. É bem difícil, né? Nós já estamos aí passando por são várias etapas. Democracia não é só votar, né? Não é só o direito que eu tenho, vou lá, boto voto na urna. Essa democracia é um processo muito mais amplo que nós estamos aprendendo até a fazer com esses movimentos todos, que até o senador, que a gente acabou de ouvir, se referiu de Natal a São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as pessoas indo para a rua. Isso é democracia. E democracia é que aqueles que a gente votou, aqueles que nos representam, nos ouçam. Então, é muito importante que eles nos ouçam e saibam o que a gente quer, para onde, quais são os projetos. E essas dificuldades que eles colocaram aqui, tanto o Alexandre quanto o Sérgio, são dificuldades econômicas importantes. Esse novo presidente, ele vai ter que conversar com as pessoas, ele vai ter que olhar no olho de cada um de nós, eu preciso fazer, e vai ter que buscar esse consenso. Porque para o homem da rua, para as pessoas comuns, qual é o problema do Estado? Qualquer um de nós, qualquer dona de casa sabe que não é possível gastar mais do que o salário que a gente tem. Então, um Estado deste tamanho, quer dizer, com um contingente de funcionário público deste tamanho, não é possível nenhum projeto econômico que sobre, né? Porque você vai ter que pagar essa gente toda e não vai sobrar para você poupar. E qualquer um de nós sabe que sem poupança a gente não cresce, não se desenvolve. Agora, é evidente que a crise econômica influencia no processo de impeachment, porque o processo de impeachment é um processo político. Agora, é importante entender que esse é um processo que tem fundamento constitucional. Eu diria a esse telespectador que o fato de que a pessoa tenha sido eleita não a autoriza a desrespeitar as leis do país. E houve desrespeito às leis do país, a Constituição e a lei do impeachment, e a lei de responsabilidade fiscal. E é por isso que a presidente Dilma está sendo punida. O impeachment é um dispositivo constitucional previsto no regime presidencial para situações excepcionais. Pois bem, vivemos uma situação excepcional. E tão democrático é o impeachment que você elegeu, mas quando você não quer mais, por qualquer que seja das razões constitucionais, e são muitas, você retira. Né? Retira segundo determinadas regras. Esse é o ponto. Veja, o impedimento necessariamente viola o voto. Quando o presidente Collor foi deposto, ele não teve 50, tinha menos gente no país, ele teve menos votos. Mas, de qualquer forma, ele proporcionalmente teve, inclusive, mais votos do que a presidente Dilma. Isso não é motivo suficiente, como eu disse, Maristela, não é só voto. Acho que a questão existem regras do jogo. Essas regras do jogo estão ali no sistema jurídico do país, estão na Constituição, então a Constituição prevê a eleição do presidente, prevê também certas circunstâncias nas quais esse presidente pode ser removido por questões legais. Tem uma lei que regula isso, que é a lei do impeachment. Em particular, a lei do impeachment, entre outras coisas, prevê que violação de leis ou violação da lei orçamentária é um dos motivos pelos quais um presidente pode ser impedido. Você vai para a questão, examina, e aí nesse ponto a explicação do senador Agrippino foi muito boa. Quer dizer, o uso, a história da pedalada fiscal parece uma coisa realmente inocente. Falar é fraude. Basicamente, ele falou cheque sem fundo, na verdade, é usar cheque especial. Eu fui diretor de banco, tá? Eu, como diretor de banco, não podia ter cheque especial, porque bancos não podem emprestar para os seus acionistas, para os seus funcionários, sim, mas não para os seus diretores. E meus pais não podiam ter, meus irmãos não podiam ter cheque especial naquele banco. Então, a presidente é controladora do banco, a União é controladora e toma dinheiro desse banco, e foi exatamente assim que se quebrou o Banespa, que se quebrou o Banerj, que se quebrou todos os bancos estaduais, fizeram um prejuízo enorme no país. A lei de responsabilidade. O dinheiro é do público, isso é diferente. O dinheiro orçamentário é um dinheiro que provém da arrecadação do governo. O dinheiro que está depositado no banco, ainda que o banco seja controlado pelo governo, não é um dinheiro do governo. Ele está se apropriando de recursos que não são dele. Agora, eu acho interessante a gente também prestar atenção, uma coisa que o povo quer saber, ou que o povo diria, as pessoas comuns, independentemente do crime, se é pedalada, fiscal, se não é, crime de responsabilidade, não é. Essa atmosfera de princípios, ética, essa é uma atmosfera que o Brasil quer para ele? Quer dizer, nós queremos essa roubalheira institucionalizada, quer dizer, um partido que foi para o governo, um projeto de se perpetuar e aí esvaziou a Petrobras e outras empresas públicas. É isso, independentemente dos crimes. Nós queremos um gestor do Estado, um CEO, um presidente de empresa, que permita isso ou que as coisas aconteçam sobre a sua administração sem que ele saiba.
independentemente de crime praticado. Mais participação é isso que nós queremos? Marcelo Elke Rodrigues, ele pergunta se o governo pode recorrer à Corte Internacional de Justiça. Sim, eu mesmo recorri à Corte Internacional de Justiça. Tem um movimento social, os Revoltados Online, que foram à Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação dos direitos humanos. Nem falamos de crime de responsabilidade, nós vamos falar de outros temas. Agora, sobre esse comportamento aí dos nossos parlamentares, né, o Osmar Luciano, ele coloca que as pessoas, o povo tem aí o hábito de se preocupar mais com o voto no executivo, esquecendo aí o do legislativo, que é importantíssimo. Nós estamos vendo isso agora. Não à toa que as pessoas não se lembram quem votaram nas eleições. Precisa de uma proximidade maior entre o representante e o representado. Eu até caro de lembrar quem foi que eu votei na última eleição. Mas se você perguntar a penúltima eleição, eu te garanto que eu não sei. Sabe por quê? O sistema não ajuda. Pegue-se o caso de São Paulo. São 70 cadeiras no Congresso Nacional. Nós deveríamos ter mais se tivéssemos um número proporcional à população de São Paulo. Mas são 70. Em geral, lançam-se candidatos a essas 70 vagas de deputados federais, 1000 candidatos, em que todos disputam contra todos. Isso cria uma dificuldade para que as pessoas se informem a respeito desses candidatos, que é enorme, em muitos casos mesmo insuplantável. Como é que a pessoa depois pode controlar o desempenho do seu parlamentar se ela sequer tem condições de obter as informações necessárias para escolhê-lo? Então, nós temos que montar um sistema aqui, que seja um sistema que simplifique a vida do eleitor e a capacidade dele obter informações sobre o seu candidato e poder controlá-lo no seu desempenho no Congresso. É porque os candidatos, na verdade, são fruto de um marketing, né? A gente não sabe se aquele candidato é realmente aquilo que a gente está vendo, ou se ele foi criação de um bom marqueteiro que penteou o cabelo dele de um jeito, fez a barba, trocou a roupa, disse a ele as palavras-chave naqueles 30 segundos que ele tem que dizer. E muitos são eleitos de forma que, quer dizer, votação proporcional, quer dizer, o Tiririca levou já quantos? Leva muita gente. Quer dizer, gente com pouquíssimo. O próprio Enéas, tempos atrás, levou deputado que não se elegeria síndico de prédio com a votação que teve. Então, qual que é a representatividade? Então, obviamente, tem toda uma discussão. Não existe sistema político perfeito. Então, claro. Eu acho que o Sérgio está sugerindo talvez uma migração mais para uma coisa parecida com o voto distrital, onde tem essa... É uma coisa também... Onde o candidato bate na sua porta e diz, olha, sou o João, sou seu vizinho. Para a expressão em inglês, accountability, você tem condições de cobrar dele o que foi. E tem seus problemas também. Tem. O problema do voto distrital é que ele subrepresenta as minorias. Sim. Isso é grave. Então, há um sistema, digamos, não estou querendo fazer teoria aqui, mas o sistema que me parece mais interessante é o sistema alemão, em que você combina o voto distrital com um voto partidário em lista fechada. Então, você tem, ao mesmo tempo, um voto que é um voto de proximidade com um voto que é um voto de partidário ideológico. Mas a televisão é tóxica, né? Também. A televisão... Você Eu acho que tem que repensar essa questão da televisão. A televisão é um dos fatores que encarece enormemente as campanhas. Bom, o nosso tempo acabou, essa primeira horinha aí, que passou muito rápido, sem intervalo, vocês perceberam. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Estamos encerrando essa primeira hora do Jornal da Cultura. Eu agradeço a presença dos nossos comentaristas, Maristela Basso, Sérgio Fausto e Alexandre Schwartzman. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com uma nova composição aqui na bancada. Não saia daí.